Então, na aula passada, a gente viu essas coisas aqui, né? A gente viu essas coisas, tipo, se esse cara existe, esse aqui existe, então esse aqui existe, e é dado pela soma. Deixa eu fazer um teste. Agora sim. Tá. Eu não tenho agulha, foi mal. Então a gente viu esse. A gente viu esse aqui. Juventude é uma energia, né? D pertencente a D. E a gente viu esse aqui. Eu já nasci com 80 anos. A gente viu esse aqui. E esse aqui é esse... Tá. Propriedades operatórias, isso aqui tudo é em R. Primeira coisa que eu tenho que observar, que eu não consegui observar na aula passada, falar para vocês, é que aqui, nesse último, a restrição que a gente colocou é forte demais, a gente não precisa pedir isso. Por exemplo, você está em cálculo 1. Não precisa pedir porque é para todo. Essa é a coisa. Você está em cálculo 1 e aí alguém pede para você calcular isso aqui. Limite de quando x tende a 0, sei lá, de 1 sobre seno sobe. Então, o seno de 0 é cosseno. Pronto. Cosseno de x. Cosseno de 0 é 1, né? Ou eu estou enganado? Cosseno de 0 é 1. Aí, bom, você vai pensar que, bom, usando coisas que você já sabe, cosseno é contínuo, isso aqui vai ser 1 sobre cosseno de 0, isso aqui vai ser 1 sobre 1, que é 1. Só que se você aplica o teorema que a gente tinha para fazer esse tipo de raciocínio, seria falso, porque não é verdade que cosseno de x é diferente de 0 para todo x. Não é verdade, porque o cosseno faz isso. Tipo, em 1, ele vai oscilando, ele vai fazendo esse negócio aqui. Só que o que acontece é meio que assim, a gente não está interessado de verdade em tudo. A gente está interessado só numa regiãozinha pequena. Então, isso aqui a gente supôs que era diferente de 0 para todo cara, só para facilitar a conta. Para a gente não ter que pensar muito no assunto. Mas, na verdade, então, observação, para valer isso aqui, no terceiro item, vamos colocar assim, vou colocar igual está no texto. No terceiro item, basta existir um índice D, basta existir um Dzão que pertence ao conjunto de índices, tal que o YD é diferente de 0 para todo Dzinho melhor que D. Existe um momento a partir do qual todo mundo é diferente de 0. No caso dessa função cosseno, o momento é essa distância, por exemplo. Se você pensa
numa sequência que faz assim, ó, então, só para colocar uns exemplos. Se você pensa numa sequência, aqui está o 0, vamos supor que a sequência faz isso. Ela começa aqui, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Ela repete um pouco aqui no 0, aí depois ela começa a subir e estaciona aqui. Nessa sequência, se você fizesse, vamos supor que aqui está na altura 1. Nessa sequência, se esse aqui é o x0, esse aqui é o x1, esse aqui é o x2, esse aqui é o x3, esse aqui é o x4, esse aqui é o x5, não faria sentido você calcular o que é 1 sobre x4, por exemplo. Não faz. x4 é 0. Só que a partir de 6, está tudo diferente de 0. Então é o momento a partir do qual você pode fazer essa conta e avaliar o que é 1 sobre xan. Então, basta existir isso aqui, basta existir um momento a partir do qual os índices são todos diferentes de 0. Tá? E neste caso, além disso, nota que, em geral, se você considera para um certo conjunto, para um certo elemento D do conjunto de índices, se considerarmos isso aqui, o conjunto de todos os Dzinhos que são maiores, que são melhores que o D, isso aqui ainda é dirigido. O que eu quero dizer? Eu estou com um conjunto de índices. Escolhi um índice, estou jogando fora todo mundo que é pior que aquele, estou olhando só para frente. Essa coisa ainda é dirigida, porque se você tem A e Bzinho pertencentes a esse D para cima, então existe um Czinho que pertence a D, tal que tanto A quanto B são piores do que o C, só que você também tem que o Dzão é pior que A e B. Por transitividade, esse Czinho é melhor que o D. Logo, esse Czinho que você pegou é alguém que está aqui dentro e que é melhor que os dois. Portanto, a gente mostrou que esse pedaço aqui é dirigido. E aí, isso permite que a gente considere... Isso permite considerar... Vocês vão ver que eu estou falando de coisa que vocês já sabem. Isso permite considerar a rede... Se a gente tiver com uma redezinha, a gente pode considerar ela com os índices pertencentes a esse negócio, em vez de pegar todo mundo. E aí, a sacada é essa aqui, ó. Que se o limite da rede inteira é um certo xzinho, isso vai ser a mesma coisa que você dizer que o limite da rede a partir de um certo índice é aquele xzinho. Então, em outras palavras, quer ver que vocês vão concordar comigo? Pega a sequência... Exemplo. Pega a sequência 1 sobre 2an, com n pertencentes aos naturais. Tudo bem? Ela converge para 0. Limite de 1 sobre 2an, quando n vai para infinito, é 0. Agora, imagina que eu jogo 50 mil caras fora disso aqui. Eu faço essa sequência aqui. 1 sobre 2an mais 50 mil. 1, 2, 3. Essa sequência, ela começa, quando você pega n igual a 0,
Vai ser 1 sobre 2 a 0 mais 50 mil. Eu joguei 50 mil termos dela fora. Isso aqui ainda vai para zero? Vai, né? Porque se antes ia, significava que para qualquer epsilon existe um momento a partir do qual todo mundo está menor que aquele epsilon. Bom, mas aqui eu só estou pegando gente para frente, nada disso atrapalha. Então esse cara ainda vai. Então o limite de n indo para infinito disso aqui é igual a zero. Agora, suponha que eu não sei isso, mas eu sei que essa aqui vai para zero a partir dos 50 mil. Bom, mas eu só deixei finitos de fora aqui. Então, se eu sei que a partir de um certo momento funciona, tipo, dane-se, tipo, então eu posso jogar fora qualquer parte finita. Isso para sequência. Só que para limite é a mesma coisa. Oi. Professor, faz sentido também simular isso com uma subsequência? Vai, só que subsequência, isso aqui é um caso particular de subsequência. É que subsequência a gente vai ver na semana que vem. Porque eu dei uma atrasada nas coisas, porque muita coisa. Porque quando o senhor apresentou, eu falei, faz uma subsequência de conversa para de novo. Sim, é uma subsequência. Para quem já viu subsequência, é uma subsequência. Isso aí. Agora aqui, ó, quando a gente está pensando em função, e a gente quer avaliar o limite num ponto, a gente não faz simplesmente, a gente ignora a função, um pedação da função e olha só pertinho. Então, isso que a gente está fazendo, a gente está olhando um momento, um delta, a partir do qual a gente está considerando aquela coisa. Se a gente sabe que o limite nesse pedacinho aqui é 1, é claro que se a gente aumentar a função, vai continuar a mesma coisa, porque esses pontos não interessam. Só interessa as coisas quanto mais melhores. Então, se eu olhei a partir de um certo momento e foi, dane-se. Eu não sei se eu vou batizar, mas quando está trabalhando, observando tudo que precisa hoje. Para quando vai começar essa convergência, né? O índice que a gente diz que é o momento, é o índice que vai começar o comportamento ou é aquele índice que já está dentro do... É a partir dele, tipo... Isso, tipo... a partir do X... Aqui no caso, o índice seria o 6. A partir do X6... Porque eu costumo colocar maior ou igual. Se você quiser colocar estritamente maior... Você pode colocar maior que 5. Estritamente maior que 5, e vai ter o 6, mas na dúvida, se você colocar o 7, por exemplo, porque você sempre pode aumentar, essa é a graça, você sempre pode, na dúvida, você sempre pode dar um passo a mais. Então, quando começa essa mudança, né? Isso. Eu achei que chega para mexer no comportamento. Esse maior ou maior ou igual é flexível. A gente pode ser flexível com isso. Então, essencialmente isso aqui, e aí a gente consegue usar isso para uma coisa bem legal. Aí, ó, só vou colocar uma anotação, porque essa anotação é feia. A gente vai escrever assim, ó, limite de Dzinho maior ou igual que Dzão, para indicar o limite dos Dzinhos que pertencem, que são melhores que o D, se existir, né? Se existir. Aí, por exemplo, essa observação que eu coloquei, você pode encarar isso como um exercício, eu não lembro quantas estrelas são no texto, mas que se Xn é sequência que converge aqui, então pode ser um número real, pode ser um número, pode ser menos infinito ou mais infinito. Se você pega n natural, então o limite de xn, conforme n vai para infinito, é igual ao limite dos nzinhos que são maiores ou iguais que n, nesse sentido aqui, do xn,
Que se você quiser, você pode escrever assim, xk mais nzão com k indo para infinito. Você consegue reescrever esse limite como se fosse um limite de sequência no sentido usual. Isso é só um exercício de reescrever as definições. Tipo, eu não entendi nada que você está falando. Pensa que isso aqui é limite de sequência, definição de limite de sequência. Esse aqui está usando a definição de limite de rede. Definição de limite de rede. E esse aqui é, de novo, usando a definição de limite de sequência. E aí você tenta fazer, é só um negócio de reescrever mesmo, e se não sair, é aquela coisa, hoje é quarta-feira, estou na minha sala, sexta-feira é aula de exercícios, e essas são coisas que vocês precisam fazer para perceber se entendeu ou não. Tá bom? E é realmente só um negócio de reescrever. Agora, com isso, só exemplo, 2 negocinhos bem legais. Um é esse aqui. Seja 0 menor que A menor que 1. Um A aqui dentro. Então, limite de A elevado a N quando N vai para infinito é 0. Usando as coisas que a gente já sabe. Professor, eu já sei que nessas condições vai ser uma sequência decrescente, porque quando for multiplicando por A aqui vai cada vez ficar menor, e ela é limitada, portanto ela converge para o ínfimo. Beleza, mas provar que o ínfimo desse cara aqui para qualquer A é 0, pode ser um pouquinho chato, pode ser que não, pode ser que sim. Se não me engano, você teria que usar a desigualdade de Bernoulli para fazer no caso geral. Eu odeio essa desigualdade. Tipo, eu nunca lembro direito como ela é. O Elon adora ela. Mas você pode observar o seguinte. Já sabemos que essa sequência aqui, ela é decrescente e limitada, portanto, existe um limite. Existe um L que pertence aos reais, tal que o limite de A elevado a N, quando N vai para o infinito, é L. Até aqui vocês estão comigo? Truque. Então, se eu sei que a partir de... Se eu sei que quando eu mando N para infinito, isso vai para L, em particular, por essa observação que eu fiz, se eu fizer isso a partir do 1, vai para L. Né? Eu joguei fora um termo. Então isso aqui é L. Tudo bem? Estão comigo? Estão comigo? Joguei fora... Eita porra! Joguei fora só... Joguei fora o óculos e o primeiro termo da sequência. Pelo menos ele acordou. Tudo bem? Agora, isso aqui eu posso escrever como sendo A vezes a N. Constante, multiplicando esse cara. Isso é limite de A vezes limite de AN, quando N vai para o infinito. Porque isso aqui existe, isso aqui existe. Esse cara, limite de uma constante é a própria constante. Esse cara é L. A vezes L é igual a L. Portanto, A vezes L é igual a L. Isso implica que L vezes 1 menos A é 0. Esse cara é diferente de 0, porque
0 é menor que A, que é menor que 1. Única solução possível? L igual a 0, foda-se desigualdade de Bernoulli. Portanto... Oi? Não entendi, desculpa. Por quê? Quando isso aqui acontece, um dos fatores é 0. Se o L fosse diferente de 0, A teria que ser 1. Lembrem-se das hipóteses. A pode ser 1? Não. Então, se A não pode ser 1, L tem que ser 0. Tudo bem? Em particular... uns truquezinhos bonitinhos, né? Agora... Corolário é que se você tiver 0 menor que o módulo de A menor que 1, então o limite de AN, quando N vai para infinito, também é 0. Agora eu permito que o A assuma valores negativos. O que eu estou pedindo, aqui o A tinha que ser positivo e menor que 1. Agora o A está entre menos 1 e 1. Isso vale pelo seguinte, prova pela primeira parte, por essa aqui. A gente sabe que o limite disso aqui é 0. Mas isso eu posso escrever assim também. Certo? Acontece que... Pensa no que está acontecendo. Isso aqui está dizendo para você que o tamanho dos números reais A elevado a N está indo para 0. Então, por mais que eles sejam negativos, eles estão diminuindo. Então, eles vão para 0. É um exercício que tem no material já. Você mostrar que limite de xn, uma sequência xn, é 0, C e somente C, o limite dos módulos é 0. E esse aqui é essencialmente porque o tamanho das coisas está diminuindo. Então você proíbe que isso aqui pudesse ser uma coisa diferente. Essa direção é pelo lema da aula passada. Se o limite de uma coisa é um Lzão, então o limite dos módulos é o módulo da Lzão. Então esse aqui foi. Agora, se você... a volta... Se isso aqui fosse uma coisa diferente de 0, esse limite teria que ser uma coisa diferente de 0. Então... Usa o lema 2 vezes. Você pode usar por absurdo. Por absurdo. Só que cuidado que esse ser somente C, ele é falso se você tirar o 0. Cuidado, tá? Não é verdade que... Deixa eu só colocar aqui. Não é verdade... Porque se o limite disso aqui é igual a um L, que é diferente de 0, então não precisa ser verdade que o limite de xn... Vou colocar assim. Não precisa ser verdade que o limite sem os módulos é L. Se for diferente de 0, você não consegue garantir isso aqui. Menos 1 e 1, menos 1 e 1, menos 1 e 1, menos 1 e 1, não converge. Passa o módulo. 1, vira a sequência da foca, né? Que a foca faz esse barulho. A piada do Tengan. Então, a sequência menos 1 converge em módulo para 1, só que sem o módulo não converge.
Cuidado. Tudo bem? Outro corolário disso, e aí a gente vai para os limites infinitos, é que se isso aqui acontece, então a soma da série é isso. A gente só sabia disso para A positivo. Agora a gente tem que o A pode ser negativo também. E agora fica muito mais fácil do que a gente fez. Prova. Por definição, essa série é você tomar as somas parciais desses bagulhinhos aqui. Tudo bem? Estão comigo? Isso aqui a gente consegue escrever de um outro jeito. Essa soma tem aquela expressãozinha marota que é 1 menos a elevado a n mais 1 sobre 1 menos a. Esse somatório a gente escreve assim, usando aquele truque da divisãozinha que você... É que o Davi está olhando assim porque ele não veio na aula passada, então ele não lembra. Mas o truque era esse aqui, ó. 1 menos a elevado a n mais 1 é 1 menos a vezes 1 mais a elevado a n. Você distribui, ó, 1 menos a ao quadrado menos a n. Aí quando você faz aqui, fica fica mais, né? Fica 1 mais a até a n. Aí depois você vai, fica menos a ao quadrado até menos a n mais 1. Vai cortando tudo, sobra só isso aqui. Mas se você passa isso aqui dividindo, você tem essa soma. Essa soma é isso aqui. Tá? Só que agora, ó, isso a gente consegue escrever assim, ó, limite n para infinito, 1 sobre 1 menos a, foda-se isso aqui, já viu? Mais limite de menos a elevado a n mais 1 sobre 1 menos a, quando n vai para infinito. Isso aqui é 1 sobre 1 menos a, esse aqui é menos 1 sobre 1 menos a vezes o limite de a elevado a n mais 1, e nesse caso a gente já viu que dá zero. N vai para infinito, isso aqui é zero. Sobrou 1 menos 1. Foi. Tá? Então, essas propriedadezinhas aqui que a gente tira, esses truquezinhos de graça. Se eu conseguir fazer as coisas que eu quero fazer hoje, eu duvido que eu... Enfim, a gente lembra que tinha um truquezinho que era para mostrar, que era essencialmente relacionado à raiz de 2, que eu falei que era o truque do Rudinho, um negócio assim que para mostrar que um conjunto não tinha supremo nos racionais, que o cara tirava da bunda uma fração que funcionava. A gente não precisa de nada disso usando o limite, mas a gente vai chegar lá. Professor, nesse caso do instrumento usado, ele está ordenando uma diferença entre eles, zero. Oi? Nesse caso do instrumento, ele está ordenando zero. Sim. Por isso não tá aqui, mas não pode mesmo. Bom, foram só algumas aplicaçõezinhas das propriedades que a gente viu. Pode falar. Vocês podem falar, só que às vezes fica cochichando muito, aí fica um problema, mas pode falar, não tem problema. Então, beleza, agora a gente vai ver
propriedades dos limites, propriedades operatórias, no infinito. O que acontece com essas regras operatórias quando algum dos limites explode ou implode? E o que acontece com essas propriedades operatórias quando eu vou fazer a divisão e a coisa que está dividindo é zero? O que seria 1 sobre 0, né? Ah, é mais infinito? Depende. É menos infinito? Talvez. Aí vão entrar aquelas histórias das indeterminações. E aí, para quem acredita em Deus, pelo amor de Deus, para quem não acredita, por qualquer coisa, a gente vai ver, indeterminação não é nada demais. O que a gente está fazendo aqui? A gente está usando regras que permitem determinar limites sem fazer conta. Tipo, eu conheço esse limite, então eu conheço esse. Você determina de um jeito automático. Quando a coisa foge da regra, é indeterminado. Porque você não tem como determinar usando a regra. Não significa que o limite automaticamente não existe. Não significa que o limite é automaticamente infinito. Não significa que ele é automaticamente menos infinito, alguma coisa. Significa que você precisa parar e analisar ele com mais cuidado. Não vai ter nenhuma regrinha que permite para você determinar ele de graça. Indeterminado é isso. Não determinado por uma regra algébrica. Só isso. Você vai ter que tirar algum truque da manga para resolver ele. Quando eles caírem nas regras que a gente vai ver, eles são determinados. Tá? Mas é essencialmente isso. Então, teorema. Sejam xdzinho pertencente a Dzão e ydzinho com Dzinho pertencente a Dzão, redes reais. O conjunto dirigido é o mesmo, tais que a primeira converge para x, a segunda converge para y, o x pertence à reta estendida e o y, ele é necessariamente ou menos infinito ou mais infinito. Então aqui, eu permito que o x seja real. Pode ser que o x seja menos infinito, pode ser que ele seja um número real, pode ser que ele seja mais infinito. Agora, para o y, eu quero que ele realmente ou seja menos infinito ou mais infinito. Então, nesse caso, nessas situações, vai valer o seguinte. Vocês vão ver que não são coisas tão horríveis, é bem intuitiva essa parte, eu acho. Você consegue entender com desenhos mesmo. Se o x não é mais infinito, então ele pode ser qualquer coisa para trás do mais infinito. Pode ser um número real, pode ser inclusive o menos infinito. Se o x está antes do mais infinito e o y é o menos infinito, então se eu fizer isso aqui, limite de xd mais yd conforme d pertence a dzão, intuitivamente vai ter que ser menos infinito. Então, os xdzinhos estão se aproximando de um número real, qualquer, por exemplo. Se os ydzinhos eles implodem lá para o menos infinito, conforme eu avançar, em algum momento vai começar a dar esses valores negativos, vão ganhar, vai dar menos infinito. Se o xdzinho está indo para menos infinito também, então melhorou. Porque esse aqui ele nem tenta atrapalhar. Porque, sei lá, se esse aqui fosse 1 milhão, se o x fosse 1 milhão, tudo bem, pode demorar um pouquinho, mas
Depois do índice 55 bilhões, o YD começou a dar negativo e aí vai, porque é menos infinito. Ele estourou, extrapolou para baixo. Segundo é que se o xzinho pertence a isso aqui e o y é mais infinito, então o limite da soma é mais infinito. Ah, professor, por quê? O que acontece se o x for para mais infinito e o y for para menos infinito? Indeterminado. Vou dar exemplos de que isso pode... Que você tem... Porque isso aqui, ó, secretamente você gostaria de escrever o quê? Você gostaria de escrever isso como sendo isso. Qualquer número real mais menos infinito é menos infinito. E menos infinito mais menos infinito é menos infinito. É assim que você grava isso aqui. Esse você grava pensando assim. Qualquer número real mais infinito é mais infinito. E se você faz mais infinito mais infinito, dá mais infinito. Você grava assim. Esse aqui agora, porra, isso aqui tinha que dar zero, né, mano? Porra, mais infinito, menos infinito. Eu já vou fazer o exemplo agora, então, aproveitar desse. Ó, se você acha... Tem 3 candidatos, né? A gente poderia tentar dizer que, não, mais infinito, menos infinito dá zero. Eu podia falar que dá mais infinito, eu podia falar que dá menos infinito. E eu podia falar também que não existe. Isso aqui é... Falar que é igual a não existe é coisa de aluno de cálculo. Não é igual a não existe. Não existe. Mas aqui é só uma regra, é só um exemplo. Mas, ó, vamos fazer assim, ó. Pega xn igual a 2n. Pega yn igual a menos n. Se você fizer... Vocês concordam que esse aqui vai para mais infinito quando você faz limite de xn? Né? Tá crescendo para lá. O limite do yn é menos infinito. Se você fizer esse aqui, xn mais yn, 2n menos n dá n. Isso aqui é limite de 2n menos n, que é igual ao limite de n quando n vai para infinito. Quanto que é o limite de n quando n vai para infinito? Mais infinito. Então, nesse caso, a regra supostamente deveria dar isso, se fosse determinado. Só que se eu trocar agora, ó, fizer assim... se eu trocar aqui, vai para menos infinito. Então é porque teria que dar zero? Não, tipo, eu acabei de mostrar exemplos onde dá mais infinito. Então não poderia ser zero. Mas se você fizer isso aqui agora, por exemplo... menos n mais r. Aqui vai ficar menos n mais r mais n. Esse menos n com esse mais n vai cortar, vai ficar constante igual a r e dá r. Você consegue ter situações onde vai dar um número real. Em particular, poderia ser zero. Então, assim, quando fala que é indeterminado, não significa necessariamente que o limite não existe. E aqui, eu também poderia fazer um negócio para ele não existir. Tem no texto, depois eu vou pegar, mas... Então, indeterminado é só que você não consegue determinar a priori. É o que o nome sugere. Então, você viu alguma coisa assim, é indeterminação. Foda-se, companheiro, tipo, tudo bem. A coisa que você mais calcula na vida, em cálculo,
É uma indeterminação. É o limite de uma coisa dividido por zero aqui. Tipo, é uma coisa que não tem uma regra para você definir. O limite mais importante, ele é uma indeterminação. Então, indeterminações são bem legais. As determinações, elas em algum sentido, isso aqui está falando, ó, provamos esses teoremas. Isso não é mais problema. Tipo, você caiu num negócio assim, você não tem mais que se preocupar. A graça acontece quando as coisas são indeterminadas, que é aí onde você vai ser criativo ou não. Mas tá, depois eu coloco esse exemplo direitinho, era só para mencionar. Terceiro caso é se x é maior que zero. Então, se você fizer... Então, o limite de xd vezes yd, ele é igual a menos infinito se o y é igual a menos infinito. E o limite de xd vezes yd é igual a mais infinito se y é igual a mais infinito. Que também é intuitivo. Seu y... Ué, caralho, que susto. Se o seu y está implodindo para menos infinito e você multiplica por algo positivo, você vai manter a coisa negativa. Só que agora, você indo junto, então vai para menos infinito. Se o seu x é positivo, o limite do xd é positivo, e os yds já estavam indo para mais infinito, a coisa continua. E o 4 é que inverte. Se o x é menor que zero, então o limite de xd vezes yd é mais infinito se o y é menos infinito. E o limite de xd vezes yd é igual a menos infinito se o y é mais infinito. Professor, e se o x é igual a zero? Eu não tenho como determinar. Depende do caso. 0 vezes mais infinito, 0 vezes menos infinito? Depende. Essencialmente, o que significa você dizer que uma coisa vai para zero? O limite é zero. Você está falando que as coisas estão ficando pequenininhas. O que significa uma coisa ir para mais infinito? Elas estão ficando grandes. Dependendo da velocidade com que uma coisa vai para zero e que a outra fica grande, você tem que ver quem ganha. Pode ser que a coisa que vai para zero muito rápido. E aí, tipo isso aqui. 1 sobre n ao quadrado, quando n vai para infinito, vai para zero. N, quando n vai para infinito, vai para infinito. Quem vai para o seu limite mais rápido? Esse. E nota que se você fizer a divisão, isso aqui é 1 sobre n, e aí o n indo para infinito, isso aqui vai para zero. Então aqui, uma situação do tipo 0 vezes mais infinito, deu zero. Se eu troco, 0 vezes mais infinito daria mais infinito, por exemplo. E se eu troco, daria menos. Então, assim... Então, assim, a indeterminação é isso. Cuidado, você tem que olhar, cada caso é um caso. Só isso que a indeterminação diz. As provas desses caras não são difíceis. Eu vou fazer um caso aqui. Os outros estão no texto. No texto, eu fiz, só para mencionar, eu fiz esse, tá no texto, esse é exercício, esse está no texto e esse é exercício, porque eles são realmente análogos.
eu vou fazer um dos dois que está no texto. Quais vocês preferem? O 1 ou o 3? Todos. O 3? Tá bom. Prova do 3. Então, a gente quer mostrar que é verdade, esse aqui tem duas coisinhas. A gente quer mostrar isso aqui e isso aqui. Então, vamos ver esse primeiro caso. Se o y é igual a menos infinito, e a gente quer isso aqui, limite de xd vezes yd ser igual a menos infinito, a gente começa com um intervalo aberto e contido na reta estendida, tal que o menos infinito pertence a i. Então, aqui está a reta, aqui está o menos infinito. Peguei um intervalo aberto i. O que a gente quer mostrar é... A gente quer encontrar um índice d, tal que a partir desse índice, xd vezes yd pertença a i. Então a gente quer mostrar que a partir de um certo momento todo mundo está caindo aqui. Tudo bem? Bom, esse intervalo aberto I é aquela coisa, é um intervalo em torno desse cara. Se eu consigo para esse, eu consigo para qualquer outro maior. Então não tem problema se eu pegar intervalos e eu for puxando para cá. Por que eu estou falando isso? Porque se em particular, se o zero estivesse aqui, eu quero que a coisa se aproxime do menos infinito, é negativo. Não tem por que eu pegar um intervalo tão grande assim. Eu posso puxar para cá, se for o caso. Então, a gente pode supor que... Oi. Eu não sei se é basicamente assim. Se o cara que é melhor está dentro do intervalo, só que o intervalo é maior, tem mais caras, eu posso diminuir ainda mais para que... É isso, eu não acho que não consigo entender. Pera aí. O que aconteceu? Como assim? Você não estava ali agorinha? Tá, tudo bem. Não entendi. Vamos ver se é isso. O que eu quero é achar um cara que seja melhor, mas esse cara não precisa dar no intervalo, é isso? Não, o que eu falei é o seguinte, imagina que a conta que eu fiz, eu consigo encontrar, imagina que é uma sequência, e eu descobri que a partir de 1 milhão, a partir de, sei lá, a partir de 1000, todo mundo depois de 1000 está dentro desse intervalo aqui, ó, menos infinito até 50. É um intervalo em torno do menos infinito? É. Mas veja que esse cara está grande demais. E se o limite existe, eu poderia pegar qualquer intervalo aqui e eu ia conseguir um outro índice. Esse cara está muito folgado. Como a condição tem que ser para qualquer intervalo, eu posso, se eu peguei um grande demais, eu posso diminuir para menos 50. Agora, pode ser que a partir do 10.000 todo mundo esteja aqui. Mas se está todo mundo dentro desse, está todo mundo dentro do outro. Que esse aqui, menos infinito até 50. Então, se eu consigo resolver o problema para coisas que estão mais próximas do menos infinito, eu consigo para as coisas mais longe. O que interessa para a gente são coisas cada vez mais próximas do menos infinito. É isso que eu estava querendo dizer. Então, se eu peguei um intervalo
que tem coisa demais lá para frente, joga fora isso. Por isso que a gente pode supor que ele é desse formato aqui, tá? Deixa eu apagar esse bagulho. Certo. Renan do passado já escreveu para não ter que pensar agora. Então, veja que coisas que a gente sabe. A gente está no caso onde o x está aqui, porque o x é maior que zero. X estando aqui, existe um bichinho no meio. Existe um alfa aqui dentro. Tudo bem? Então, com alfa pertencente ao intervalo 0x, aberto em 0 e aberto em x, o que a gente consegue assegurar é que existe um D0 pertencente a D, tal que se eu pegar Dzinho melhor que D0, isso implica que alfa é estritamente menor que xd, e existe um D1 pertencente a D, tal que se Dzinho for melhor que D1, então M sobre alfa é menor que YD. O que a gente está fazendo? É porque aqui eu estou fazendo a parte que foi como exercício. Que merda. Tá, no texto eu fiz para o mais infinito. Então tudo bem. Tá, eu só tenho que tomar esse cuidado. No texto não tem isso. Então o que eu estou fazendo? Aqui a gente quer mostrar que isso acontece para esse cara. O que a gente faz é, a gente usa o fato de que o limite de YD é menos infinito para garantir que, dependendo de como é esse alfa, eu consigo garantir que os YDs vão estar aqui dentro. Aqui, esse é o intervalo menos infinito até menos m sobre alfa. Tudo bem? E aqui eu estou usando que existe um momento a partir do qual todos os x'inhos estão aqui dentro. Então, em particular, eles são maiores que o alfa. Agora, nota o seguinte. Se D for maior ou igual que D0 e que D1, e Dzinho for simultaneamente for melhor que o D, e eu consigo isso porque é dirigido, eu consigo sempre alguém melhor que dois dados, essas duas condições vão acontecer ao mesmo tempo. Então a gente vai ter tanto alfa menor que xd, quanto menos m sobre alfa menor que yd. Só que aí agora, se a gente multiplica essas coisas, alfa vezes menos m sobre alfa vai ser, isso aqui é negativo, maior que xd vezes yd. Tudo bem? Esse corta com esse, menos m maior que quem? xd vezes yd. Significa o quê? Que se aqui era menos m, ele está maior que os carinhas da forma xd e yd. Em outras palavras, esse bicho está onde? No intervalo. Acabou. Geométrico, tá vendo? Tipo, você consegue interpretar geometricamente o que está acontecendo. Isso aqui é só para você, em algum sentido, controlar algebricamente o que está fazendo, mas tem um desenho que te ajuda a entender, usando intervalos. Tudo bem? No caso onde o y era
é mais infinito, você só não vai ter que fazer esse menos aqui. E aí, você vai querer que o xd e yd fique menor, fique maior que o m. E aí, de fato, é o que vai acontecer, porque não vai inverter a desigualdade. Tá bom? O resto tá no texto e assim, sugestão, reescreve isso com sequência. Só para sentir melhor com o coração. Depois faz algum outro pensando em limite de função. F de x quando x tende a p. Para você ver que no fundo é sempre a mesma coisa. No caso de sequência, aqui vai ser um número natural, aqui vai ser outro número natural, aqui vai ser um número natural maior que aqueles dois. No caso de limite de função, aqui vai ser um delta 0, delta 1, e aqui vai ser um delta menor que delta 0 e delta 1. Quando é limite de função, você tem um delta e um delta 1 que fazem alguma coisa acontecer. O que significa um delta ser melhor que esses dois? Quando você está em limite. Limite de função, você quer ver como que a função se comporta perto do ponto P. Quanto mais perto, melhor. E aí, o que significa ser melhor? O delta ser menor. Porque o delta é a distância do ponto até do xzinho até o P. Se eu diminuo essa distância, ele fica melhor. Só por isso que eu estou falando, você pratica com isso. Tipo, eu troco... Se aqui eu tiver no caso de limite de função, aqui é um delta 0, delta 1, eu quero alguém melhor. Delta menor que aqueles dois. Tá bom, meio-dia. Só colocar aqui observações de indeterminações. Se x igual a... Os casos não cobertos nos itens acima são indeterminados pois dependem do caso. Então, só colocar aqueles exemplos que eu tinha falado. Então aqui você tem coisas indo para mais infinito, outra indo para menos infinito, e a soma deu mais infinito. Eu já falei do dar ao contrário, e só para mostrar onde dá ruim mesmo, ó. Limite de n igual a mais infinito. Como que a gente vai ver daqui a pouquinho. Isso aqui é menos infinito. E se você faz limite, colocar assim, e não existe, você pega esse aqui, ó, limite de n vai para mais infinito. Essa aqui, menos 1 a n, menos n, ela fica oscilando entre 1 e menos 1, só que você vai subtraindo n cada vez maior. Então, assim,
ela não vai certinho para menos infinito, mas ela, para valores muito grandes de n, ele nem vai sentir se você está subtraindo ou somando. Então isso aqui vai para menos infinito. Só que se você pega esse, soma esse cancela com esse, fica menos 1 a n, que não tem limite. Então, pode inclusive acontecer de o limite não existir. Então, indeterminação não é sinônimo de que limite não existe. É sinônimo de que você precisa olhar com carinho. Tá? Ok. Caralho, tem coisa, viu? Porra. O que atrapalha também é esse horário, né? Dá meio-dia, eu sinto que eu já estourei o horário. Mas não, eu não estourei o horário. A UESC me obriga a ser cuzão. Então vamos ser cuzão. Agora vamos lá. A gente viu soma e produto. Agora falta ver divisão. Falta ver a divisão. A gente tem dois casos. A gente não viu o que acontece na divisão quando a coisa que está dividindo vai para zero. E a gente não viu o que acontece quando vai para mais infinito ou menos infinito. O caso do mais infinito ou menos infinito, ele não é indeterminado. Ele é determinado. Teorema, ele dá sempre zero. Quando o limite de cima existe. Então, sejam xd e yD redes reais, tais que xd converge para x e yD converge para y. Se o x é um número real e erro, fuck, tá. Se x é um número real diferente de zero, tem que arrumar aqui. E y é menos infinito ou mais infinito, então quando você for ver se existe esse limite aqui, esse limite existe. E esse limite é zero. A prova é mais fácil do que parece. Primeiro, calma aí. Ah, não. Realmente, eu errei quando achei que estava errado. Porque o problema é zero sobre zero. O problema não é zero sobre infinito, o problema é zero sobre zero. Tá. Primeiro, anota o seguinte. É bem mais fácil do que parece. Prova. Suponha que a gente saiba, suponha verdadeiro, se você tiver xd igual a 1 para todo desenho. Então a gente supõe que a gente sabe quando aqui no lugar de xd é 1, sempre. Neste caso, quando você for calcular isso aqui, isso você consegue escrever assim. Só que aqui é uma coisa que converge na reta real, aqui é uma coisa que converge na reta real, dá zero, e eu já sei que quando esses limites existem, o resultado do limite é o produto. Então isso aqui vai ser limite do xd
com Dzinho pertencente a Dzão, vezes o limite de 1 sobre YD. Isso aqui vai ser x vezes 0, que é 0. Então a gente só precisa se preocupar com o caso onde é 1 em cima. Tudo bem? Bom, mas esse acabou praticamente porque supondo agora, se a gente supõe que o y é menos infinito, a gente quer mostrar que para todo epsilon maior que 0, existe um D que pertence ao conjunto de índices, tal que se Dzinho é melhor que Dzão, então 1 sobre YD é menor que epsilon. Ué? Tá. Se a gente mostrar isso, a gente mostrou que o limite é 0. Isso é a mesma coisa que eu dizer isso aqui. Tudo bem? Só que veja, estava ali. A única hipótese que a gente tem é que o YD vai para menos infinito. Então a gente faz aquele truque que já apareceu algumas vezes. Aqui está a reta real, aqui está o menos infinito. Eu vou pegar aqui menos 1 sobre epsilon. E usar isso para definir um intervalo aberto em torno do menos infinito. Agora, existe um D pertencente ao Dzão, tal que se Dzinho é melhor que Dzão, isso implica que YD é menor que menos 1 sobre epsilon. Em outras palavras, implica que o YD está aqui, ele está caindo aqui. Porque converge. Bom, mas se isso acontece, nota que a gente YD menor que isso, se eu multiplicar isso que é menor que 0, então YD é negativo. Então, se eu multiplicar tudo por 1 sobre YD, aqui eu vou ficar com 1 maior que o negócio. Multiplica por, vamos lá, multiplica por menos 1 sobre YD. Se eu multiplico por menos 1 sobre YD, isso aqui é negativo. YD é negativo. Menos 1 sobre YD é positivo. Então, isso aqui não altera o sinal da desigualdade. Então, fica menos 1 sobre YD vezes 1 sobre epsilon. Tudo bem? Não alterou, porque isso aqui é maior que 0. Agora, se eu multiplicar tudo por epsilon, epsilon é positivo. Esse aqui cortou. Se eu multiplico por epsilon, é positivo, não altera a desigualdade. Corta, corta. Então a gente fica com menos epsilon menor que... E aqui era menos. Aqui era menos 1 sobre epsilon. Menos com menos morreu. Esse aqui fica 1 sobre YD. O YD já era menor que 0. Por causa disso, que é menor que epsilon. Então, mostrei o que eu queria. Acabou. Tá? O caso em que y é mais infinito é análogo. Significa exercício. Tá bom, então, regra mnemônica, a gente tem direito de escrever isso. Eu posso meio que escrever isso aqui. 1 sobre mais ou menos infinito é 0. Ah, mas está errado.
Tá. Mas o efeito mais ou menos é esse. E quando a gente estudar a função contínua, a gente vai ver que no fundo, isso aqui é bem mais certo do que parece. Tem coisa bem mais errada do que isso. Aqui, secretamente, o que a gente está fazendo é estender a função 1 sobre x, definida em r menos 0, a gente está estendendo essa função para a reta estendida sem o zero. E é a única extensão possível. Então, não há ambiguidade em escrever assim. Mas, vocês não vão falar isso para os professores de análise de vocês. É aquela coisa, eles não estão prontos para essa conversa. Tipo. Não é que eles não sabem, é que eles acham que isso é imoral. Eles estão errados? Não. Isso é imoral, mas isso está certo. É aquela coisa, isso é imoral, mas é legal, do ponto de vista do Código Civil. Tipo, eu não vou preso por fazer isso. Mas vai contra a moral e os bons costumes, sabe? Tipo... 12:13. Caralho, o que mais aqui? Tá. Vou dar um exemplo. Puta que pariu. E as coisas de monotonicidade, sanduíche, confronto, vão ficar para a próxima... para a aula de segunda-feira. Caramba. Tá, tudo bem. Então, tudo bem. E se dividir por zero? Sabe que se a gente divide por zero, é de boa dizer que é infinito? Automático? Hã? Não, pode. Não é de boa, não. Tem uma malandragem aí. Ó, isso aqui, ó. Limite de menos 1 sobre 2 elevado a n, quando n vai para infinito. A gente já sabe que isso aqui é zero. Porque aqui é aquele caso onde o a está entre menos 1 e 0. Que saiu por aquilo que a gente falou no começo da aula. Tudo bem? Esse aqui está indo para 0. Se você fizer agora limite de 1 dividido por menos 1 sobre 2 a n, então você está passando isso aqui dividindo. Isso aqui ficaria igual ao limite de menos 1 elevado a n vezes 2 elevado a n, quando n vai para infinito. Se você vai percorrendo n nos pares, isso aqui vai para mais infinito. Porque aqui vai dar 1, está fazendo 2 a n, foi para mais infinito. Se você percorrer nos ímpares, vai dar menos 1 vezes 2 a n, que vai para menos infinito. Essa porra aqui não convergiu. O problema, então, é que você está com uma sequência que essencialmente está fazendo isso. O zero está aqui, ela está se aproximando do zero, mas ela nunca se decide de qual lado. Quando você fizer 1 sobre isso, a coisa também não vai se decidir e ela vai explodir para os dois lados, e aí não convergiu. Mas, se eu tirar esse caso, se isso aqui não acontecer, se ela se decidir, não, a partir de um certo momento ela está de um lado só. Aí, sucesso. Tá? E aí, com isso eu vou encerrar a aula. Cara, esse negócio de ter aula de tempo de 50 minutos é uma merda, viu? Porque, a princípio, 1 hora e... A princípio se transforma uma aula de 2 horas numa aula de 1 hora e 40. Aí tem 10 minutos para esperar todo mundo chegar e começar. Vira 1 hora e meia. Porra, aí... se eu quiser terminar um pouco mais cedo, 1 hora e 20, tipo... Não dá pra falar quase nada nisso. Então o curso na prática, que é de 90 horas, ele é quase um curso de 50 horas, assim, sei lá, 60, alguma coisa assim, mas...
Tá. O que eu ia falar? Então, só para encerrar, isso aqui. Então, proposição. Eu só vou colocar aqui. Seja YD rede real, tal que o limite de YD é 0. Se existe D pertencente à adesão, tal que a partir desse momento isso implica que os YD são positivos, então o limite de 1 sobre YD é mais infinito. E 2, se existe D que pertence à adesão, tal que D melhor que D implica YD menor que 0, então o limite de 1 sobre YD, D pertencente à adesão, é menos infinito. E a prova é o desenho de sempre. Eu vou encerrar com esse negócio. Aqui está a prova do caso I. Dado um cara aqui, eu quero encontrar um momento a partir do qual todo mundo está aqui dentro. Eu posso supor que esse M é maior que 0, por aquele mesmo tipo de argumento. Seja epsilon igual a 1 sobre M. Então, existe um D pertencente à adesão, tal que YD é maior que 0 para todo Dzinho maior, que é melhor que o Dzão. E então, eu sei que existe um D1 que pertence a D, tal que isso aqui é menor que 1 sobre M para todo D melhor ou igual que D1. Então, vamos lá. A gente usou esse M, no fundo, para fazer um intervalo de raio epsilon. Esse epsilon é 1 sobre M. Eu sei que existe um momento a partir do qual todos os Y estão aqui dentro. Só que poderia ser que no meio desses momentos, alguns caras ficassem aqui. Só que eu também sei que existe um momento a partir do qual, independente do que acontece aqui, todo mundo cai desse lado. Então, se eu tomar um momento que é simultaneamente melhor que D e D1, eu vou ter isso acontecendo e isso acontecendo. Então, vai estar todo mundo desse lado. E aí, acabou. Então, se eu pegar um D' simultaneamente melhor que D e D1, então, para D melhor que esse D', a gente vai ter 0 menor que YD, menor que 1 sobre M, portanto, M menor que 1 sobre YD. E a gente encontrou o que a gente queria. Por que nesse caso ser melhor significa que esse maior? Não significa... Onde que eu coloquei que... Não, ó. Eu estou supondo que existe um momento a partir do qual está todo mundo positivo. Eu estou considerando esse momento aqui. Então pensa que a gente está numa situação assim, ó. Aqui está a reta real, aqui está... Fazer consequências. A sequência está indo para 0. E ela estava fazendo isso, ó. Tá ficando cada vez menor, certo? Só que a partir do n igual a, sei lá, 20,
A partir daqui eles estão ficando assim. Bom, se eu peguei imagina que o epsilon que eu peguei era esse epsilon aqui. Eita, que merda. Tá. Suponho que era esse epsilon aqui. E aí, a princípio, o cara que é da convergência me fala que a partir daqui todo mundo está numa distância menor que isso. Eu ainda não consigo garantir que todo mundo é positivo. Porque, ó, esse aqui está positivo, mas tem um negativo aqui ainda. Mas se eu pegar alguém maior que esse e esse ao mesmo tempo, eu garanto que os caras são positivos e que a distância está menor que o epsilon que eu queria. Eu consigo garantir essas duas condições, isso e isso. Porque só isso eu ainda poderia permitir que estivesse oscilando. Só que se tem um momento a partir do qual eu também sei que isso acontece, então se eu pegar um cara que é no momento melhor do que tanto esse quanto esse, eu vou garantir que a coisa está dentro desse intervalo e que ela está desse lado. O outro caso é análogo, e aí finalmente na aula de segunda-feira a gente vai encerrar essas propriedades e ver coisas do tipo teorema do confronto, sanduíche, monotonicidade, essas coisas assim. E é isso. Sexta-feira, aula de exercícios. Obrigado pela paciência. Sanduíche. Sexta-feira, vatapá.